Abra comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Eu estou em Hebreus há alguns dias, né? Ontem no café a gente falou de Hebreus capítulo 11. Estamos mergulhados aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 10. E o versículo de número 19. Eu não costumo olhar muito os cabeçalhos dos temas bíblicos, até porque esses temas foram colocados, né, por alguém que queria dar um norte para a leitura, mas eu não costumo me apegar muito aos temas. Mas esse tema aqui é interessante, é exortação à perseverança. E diz assim, versículo 19, diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Olha aqui o escritor de Hebreus está dizendo, a gente tem que se estimular um ao outro. A gente tem que botar gás um no outro, tem que empoderar um ao outro, é isso que ele está dizendo. Então consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que vai se aproximando aquele dia. Aleluia. Meu Deus, graças a Deus. Eu gosto muito de Hebreus porque Hebreus é a graça explicando a lei. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua santidade. Senhor, eu não quero nada além de ti. Tu és o meu Deus, a minha vida está em ti, a vida desta casa está em ti. Nós só queremos pregar o evangelho, Senhor, e aquilo que não sabemos, perdoa a nossa ignorância. Nós queremos aprender com o Senhor, com o teu Espírito. Acima de tudo, queremos o teu Espírito sobre nós, Pai. Vem com o teu fogo, vem com a tua glória, vem com a tua presença. Louvado é o nome de Jesus. Abra o meu coração e a minha mente para a revelação do Senhor, para que o teu Espírito coordene as nossas intenções e atitudes aqui nessa noite. Sim, Deus, toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar em nossas vidas. Toma o teu lugar aqui, Senhor, nessa casa, nesta palavra. Toma o teu lugar, Senhor. Tu és o Deus vivo. Oh, Espírito Santo, abre os corações que aqui estão, Senhor. Pessoas que nos acompanham, sejam tocadas pelo teu amor, pela tua santidade, Senhor. Alinha com a tua virtude a nossa vida, Pai. Aleluia. Aleluia. Queridos, se tem uma coisa que tem enchido meu coração nesses dias, é buscar esse entendimento entre ser um pregador e ser uma voz. Eu não quero ser só um pregador que vai falar na sua mente ou trazer algumas ideias, alguns conceitos teológicos. Eu quero ser alguém que seja uma voz. E eu sei que... Qual é a diferença, pastor, para você? Porque uma voz só fala quando é preciso. Por isso eu não preciso me firmar como um pregador. Eu não procuro mensagens na Bíblia para pregar para você no domingo. Eu não estou catando cavaco para tentar pregar uma mensagem para você no domingo, para manter você sentado na minha frente todas as semanas, ou para manter você ligado como meu seguidor na internet. Não, esse não é o nosso coração. O nosso coração é se tornar uma voz, ter uma palavra de norte para uma geração. E uma voz era diferente de uma pregação, porque a voz ela só fala quando ela é precisa, quando ela é necessária. Tem horas que ela precisa ficar quieta, tem horas que ela precisa se acomodar. Você não fala quando os outros querem ouvir, você fala quando Deus quer falar. É uma coisa difícil de entender, porque a gente que prega todo dia, que está sempre gravando um culto, um curso, né? Essa semana eu gravei mais 2 aulas para o meu Evan Academy. Logo vamos ter mais aulas no Evan Legacy. Então a gente está gravando, vamos ter os cursos aqui presenciais, os ministérios não param, os jovens me chamam direto para vir pregar, e os adolescentes falam, pastor, vem pregar o Ney dos casais, pastor, vem dar uma palavra para os casais. Então assim, pregar para mim é muito fácil, porque eu tenho milhares de esboços na minha casa, desde 1996, que eu comecei a escrever coisas em cadernos. Eles estão guardados comigo, então eu posso pegar um todo dia e trazer para você. Mas a ideia não é essa. A ideia é ser uma voz que fale na sua casa, que fale no seu coração. E para ser uma voz, às vezes, não é o que dizer, mas é o por que dizer. O que nós vamos dizer hoje? Então é muito comum a gente ir na Bíblia buscar uma mensagem para pregar o Evangelho, mas essa não é a minha vontade. Não é a minha vontade.
Tem pessoas que mandam e-mails aqui para nossa casa. Eu não dou conta mais de mexer em telefone, não dou conta mais de ver rede social. É muita coisa. Se não tivesse o Mica, se não tivesse o Israel, se não tivesse a Geice, o Cris. Tem 4 pessoas me auxiliando direto com redes sociais, marcando agendas. Eu não dou conta. Às vezes tem pessoas que me mandam convites, eu não respondo, porque eu não dou conta. 3 dias depois a pessoa liga, é um xingamento gospel. A pessoa diz, obrigado. Puxa, eu não estava atento, eu não vi. Todo mundo quer 10 minutos para conversar. Todo mundo gostaria de uma oração. E eu estou aqui para isso, esse é o meu trabalho. E eu estou muito feliz fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Mas mais do que nunca, irmãos, nesses dias, o que nós precisamos é incentivar as pessoas a buscarem a Deus. A se prepararem, a afiar as suas espadas. E se tem alguma coisa incomodando você, é porque você ainda não entregou para Deus. Porque o que você entrega para Deus já não é mais seu. E se já não é mais seu, você não tem que estar preocupado em perdê-lo. Porque você não é mais o dono. Você já entregou. Se você já entregou as suas empresas para o Senhor, você não é mais o dono delas. Se você já entregou as suas famílias para o Senhor, seus filhos para o Senhor, entendeu? Se você está entregando, você não pode entregar e ver que não está acontecendo nada, vai lá e tira da mão e quer resolver você. Então tem gente que passa a vida inteira assim, ele entrega uma coisa para o Senhor, quando ele não vê o carro andando, ele vai lá e pega de volta. Não, se você já entregou para o Senhor, nada mais é seu, e você não deveria estar preocupado em perder isso não. Por quê, pastor? Porque, irmãos, se tem alguma coisa perturbando você, é porque você ainda não entregou para o Senhor. Se você entrega seu ministério para o Senhor, você não arromba portas, as portas vão abrir. Você não vai precisar arrombar as portas, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Uma pessoa que passa com a marreta na mão o dia inteiro tentando derrubar uma porta para entrar, para depois justificar um testemunho e dizer foi Deus quem fez, não foi Deus quem fez. A maioria das pessoas que dizem que foi Deus quem fez, não foi Deus quem fez. Foi a vontade de ter, foi a vontade de fazer, foi a vontade de entrar. Foi uma ansiedade, é um sofrimento por uma coisa que ainda não chegou. Fica tranquilo, irmão, vai acontecer. Amém? Eu nunca vi ninguém ser leal com Deus e Deus não ser leal com ele. Amém? Se você honra a fé te honra. Se você honra a Deus, Deus te honra. Então, querido, não tem como dar errado para uma pessoa que serve a Deus. Então eu não preciso fazer nada, eu que vou adiante de ti, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, dar-te-ei tesouro das trevas. Você tem que aprender uma coisa, não existe guerra entre trevas e luz. Não existe guerra, porque onde chega a luz, as trevas são dissipadas. Não existe essa guerra. Até ali uma coisa interessante, me esqueci quem falou isso. Que eu não tenho problema de trabalhar com meninos que têm medo do escuro. Eu tenho problema de trabalhar com adultos que têm medo da luz. Que quando a luz clareia na vida deles, eles têm medo de entrar. Tem medo, sabe por que a gente tem medo da luz, irmão? Porque a luz revela quem somos. E quando o Senhor diz, tem de ousadia para entrar, Ele está dizendo, entra. O problema é entrar, irmão, que depois que entrou não sai mais. Você é afetado para sempre com a glória de Deus. Você não presta para mais nada, você não serve para mais nada. Você pode ser o maior empresário, a glória de Deus não entrar na sua casa, você vai dar cabeçada na parede. Você pode ser o cara mais conhecido, famoso da terra. Você pode ter dinheiro à vontade, mas se você entrou, não tem. Quem entra no Santo dos Santos, como diz o Duda, como canta o nosso Duda aqui, em outro lugar não sabe viver, irmão. Quem já provou do Santo dos Santos, quem já bebeu disso, não sabe viver em outro lugar, não adianta. Pergunta para um desviado se ele é feliz. Não, ele pode estar se divertindo agora, mas ele não é feliz. Ele pode estar se divertindo agora que ele tem forças para se divertir, tem dinheiro para se divertir, tem tempo para se divertir, mas ele não é feliz, irmão. Eu estou convidando você para ser feliz. Pastor, mas não é fácil viver com Jesus sendo feliz. Irmão, se a felicidade não estiver aqui, a gente vai ser feliz sem ela. Porque com Jesus não tem como não ser feliz. Felicidade é um estado de espírito, é você que decide, eu sou feliz. É um estado de espírito. Se você der o seu coração para outras pessoas definirem quem você é, você ainda não sabe quem você é. Você precisa dar o seu coração para Jesus definir quem você é. E outras pessoas ajudar a cuidar do seu coração. Aleluia, queridos. Então, o processo da poda. Quem aqui vive poda direto? Já viu alguém podando uma roseira? Já viu? Não é para ferir a roseira, é para melhorar a qualidade da rosa. O processo da poda é para melhorar a qualidade do nosso evangelho, querido. A qualidade da nossa fé. Então é necessário viver a poda. Pessoas que vivem fugindo da poda, né? O cara vem podar, Jesus vem podar, o Espírito Santo fica se esquivando do tratamento. Não tem como, lá na frente vai ser pior. Se deixe tratar agora. Deixe o Espírito Santo pegar você por dentro agora. Amém? Amém, irmãos? Não, pastor, mas eu venho todo domingo no culto. Eu ouço. Irmão, quando você ouve o evangelho, não é para saber, é para ajudar. É para servir. O evangelho, quando eu ouço o evangelho, isso tem que bater dentro de mim. Isso tem que me causar o desejo de fazer algo por Deus. Algo que vai dar continuidade. Por isso, quando eu vejo
moços como Natan, falando com esse entusiasmo, com esse nível de autoridade. Quando você vem aqui no culto de jovem, aquela montoeira de jovem, e você tem um líder de jovem que não precisa aparecer, ele fica sentado assistindo todo mundo trabalhar. Não tem problema com a autoridade. Não tem problema se alguém aparece mais do que ele, se alguém está pregando melhor do que ele, se alguém está tocando melhor. Sabe que eu vejo um nível de maturidade crescendo no nosso meio, irmãos. Eu estou muito feliz com isso. Assim, todo mundo, ninguém mais quer pegar o seu pedaço da pizza e sair correndo. E tem gente que nem gosta de pizza, mas diz, é o meu pedaço, deixa aí que é meu. Não, irmãos, nós estamos entrando num lugar, porque Deus é assim. Deus é maravilhoso. Deus pega o sábio na sua própria astúcia. Você já se perguntou por que foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos? Deus coloca um médico para escrever o livro de Atos, porque o livro de Atos não era apenas a exposição de um grupo de pescadores fanáticos. Era a ciência explicando o sobrenatural, é a ciência expondo o sobrenatural. Deus pegou um médico e colocou ele para expor o sobrenatural. Deus pega um homem como Paulo, um cara inteligentíssimo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, e põe ele para pregar para os leigos. Pega Pedro, que não lia nem escrevia, e bota ele para pregar para doutores da lei. Se Deus não tem juízo, irmão. Ele é maravilhoso. Ele pega o sábio na sua própria astutícia. Ele pega o cara que estava preso, o carcereiro que cuidava do prisioneiro, e ele leva Paulo para a prisão para salvar um carcereiro. Se você não anda no cenário de Deus, na agenda de Deus, você não vai entender o que eu estou dizendo. Você vai achar que Deus está sempre perseguindo você. A impressão que você tem é que Deus não atenta para as suas necessidades. Se Deus tivesse dito para José, José, eu vou te levar para o Egito. José, teus irmãos vão te dar um pau, vão quebrar 2 dedos seus. Depois eles vão vender você como escravo, e você vai para a casa de Potifar. José, na casa de Potifar, a esposa dele vai querer dormir com você, e você vai ser preso, José, por um crime que você não fez. Mas fica tranquilo, é só 10 anos. E você não vai, e você como é nobre, você não vai colocar a culpa nela, para guardar aquele lar. E você vai preso, mas é só 10 anos, fica tranquilo. Depois eu vou tirar você de lá e você vai ser governador do Egito, aleluia! José ia dizer o quê? Sangue de Jesus tem poder, eu não vou não. É por isso que Jesus não conta para você o que ele vai fazer. Ele abre uma porta e você entra, ele abre outra, você entra, ele abre outra, você entra. Ele vai mostrando em detalhes, virando uma página de cada vez, para você não desistir de nada do que ele vai fazer na sua vida. Ei, esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Ah, meu Deus, eu vou voar aqui. Esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Você acha que Deus vai contar tudo? Eu só sei de uma coisa: o fim é glorioso. E se não está glorioso é porque não chegou no fim ainda. O fim disso é glorioso. O fim vai ser glorioso. O fim é maravilhoso. Então, mantenha sempre 2 palavras no seu coração: seja leve e seja doce. Não dá trabalho para os outros, irmão. Seja leve. Se alguém precisar carregar você, vai ser leve. E seja doce. E que as palavras que saiam da sua boca sejam leves e doces, porque você pode um dia precisar engolir todas elas de volta. Pegou? Que as palavras que saiam da sua boca sejam leves e doces, porque Deus vai fazer você viver tudo que você deseja aos outros. É, pastor, vai. Porque à medida que você mede, você é medido. Agostinho fala uma coisa interessante. Ele dizia assim: se um homem mau fizer mal para você, perdoa-o logo, para que não haja 2 homens maus na terra, que haja só um. Então, querido, não pense que as palavras que você libera, elas não vão voltar. Elas vão voltar para você. Toda palavra que você libera, você vai ter que dar conta dela. E como é que você dá conta dela? Com a sua vida. Então aquilo que você deseja para os outros, isso vai bater na sua porta. Você vai ser provado por toda a sentença que você libera. Deus vai fazer você viver por todas as sentenças que você libera. Então seja leve e doce, meu irmão. Seja leve e doce, estimulando uns aos outros, encorajando as pessoas sem coragem, trazendo uma simetria, trazendo equilíbrio para as pessoas que andam desequilibradas. Esse texto, exortação à perseverança. Primeira coisa que eu aprendo aqui: ousadia para entrar, que não depende mais de Deus. O está consumado de Jesus na cruz abriu uma lacuna para mim, eu posso entrar, o véu foi rasgado. Eu preciso ter ousadia. Agora, não é só ousadia para entrar, porque para entrar eu tenho que ter ousadia para viver isso. E eu vou viver isso. Eu não vou viver isso de domingo a domingo, de culto a culto. Eu vou viver isso diariamente.
Essa palavra vai bater na minha porta, meu irmão. Vai bater na minha porta. Então a primeira coisa, anota aí. Se você trouxe uma caneta, anota no bloquinho de nota aí do celular. Bota no modo avião, né, querido? Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, de Hebreus 10, 19 a 25. Primeiro, tendo ousadia para entrar. Segundo, um verdadeiro coração. Irmãos puros de coração verão a Deus. E como é que eu purifico o meu coração, pastor? Liberando as amarguras, liberando as dores congeladas dentro dele, os ressentimentos, abrindo mão. Irmão, a gente precisa aprender a viver como cristão curado. Amém? Soltando as pessoas que estão presas em nós. Verdadeiro coração, eu já falei disso. Essa água aqui está limpa, mas você não sabe se ela está pura. Eu sei, porque eu estou provando. Então eu posso vir aqui mostrar uma coisa para você, dizer, olha, está puro, está vendo? Você sabe que está limpo, mas nem tudo que está limpo está puro. Por isso, você não tem o poder de julgar ninguém. Porque só quem prova desse coração é Deus. As pessoas não conhecem o coração uma das outras. Às vezes na força da expressão a gente diz, eu conheço teu coração. Não conhece. O próprio Deus diz que nem você deve seguir seu coração, porque ele é enganoso. Se nem você pode seguir teu coração, como é que você quer dar o teu coração para o outro seguirem? A Bíblia está dizendo, irmãos, que eu tenho que ser limpo e puro. Limpo para mostrar para os outros, e puro. Só quem conhece a minha pureza é Deus. Você não conhece. Você me vê pregar na internet, você me vê pregar aqui, mas você não sabe o que tem aqui dentro desse coração. Por isso você não tem a capacidade de julgar. Aí quando a gente fala uma coisa, a pessoa diz, a boca fala que está no coração. Às vezes tem dia que você está irritado. Tem dia que você não está bem, tem dia que você não dormiu bem. Então se a gente soubesse por que as pessoas choram, a gente era mais tolerante com elas. Se a gente soubesse por que as pessoas choram, por que elas têm problemas, porque você tem também. É como aquele cobrador incompassivo, né? Que ele foi perdoado na sua dívida, mas ele mesmo não perdoou o outro. Como o pastor Fernando estava falando aqui. Então, ousadia para entrar, mas o coração, irmão, ele tem que ser verdadeiro. E a fé tem que ser uma plena certeza de fé. Eu tenho que ter uma plena certeza de fé. A minha vida tem que estar firmada na fé, meu irmão. Fé é a certeza das coisas que se esperam e não se vê. Nós julgamos por aquilo que vimos. Deus não. Outra coisa, o coração purificado da má consciência. O que é isso? É não ficar pensando mal dos outros. Quando você começa a pensar mal de alguém, cala a boca, não fala. E começa a dizer, Senhor, perdão porque eu estou pensando mal dessa pessoa. Então o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardar firme a confissão da nossa esperança, estimulando uns aos outros em amor e boas obras. E aí ele para aqui no verso 25, ele fala uma coisa interessante, ele diz, não deixando de congregar como é costume de muitos. Por quê? Porque isso se dá na congregação. Para você viver, ousadia para entrar, verdadeiro coração, plena certeza de fé, coração purificado da má consciência, corpo lavado com água limpa, guardar firme a confissão da nossa esperança, estimular uns aos outros no amor e nas boas obras, você não pode parar de congregar. Você tem que estar no meio de gente, e gente diferente, principalmente os diferentes de você. Principalmente alguém que discorda de algumas coisas que você concorda. Para quê? Para você ser confrontado. Porque quando você pede, Senhor, me dá paciência, não é paciência que Deus te dá. Ele dá uma situação, Ele cria uma situação para você manifestar paciência. Ou não. Você diz, Senhor, me dá o teu coração bondoso. Daí Deus permite que um homem mau ou uma mulher má faça mal para você. Para quê? Você não queria ser bom? Aí você não entende, você diz, eu estou orando por uma coisa e o diabo já se levantou. Não é o diabo. É Deus. Quem cria os filhos de Deus é Deus. Você está pedindo uma coisa e parece que ela está vindo ao contrário. Mas esse contrário, justamente, andar na contramão é isso. É esse contrário que vem expor quem realmente você é e como realmente você está vivendo. Por isso que é tão importante congregar. Amém? É tão importante congregar. É preciso estar entre pessoas. Para admoestar uns aos outros, eu preciso estar com gente. E quanto mais a Bíblia diz que você vai percebendo que vai chegando aquele dia. Que dia é esse? O dia da volta de Cristo. Mais as coisas vão estreitar. Mais você vai precisar de relacionamento. Mais você vai ter que colocar sua esperança no lugar certo. Querido, pensa comigo. Eu não quero ser intransigente aqui, mas muitas pessoas estão colocando a sua esperança em uma vacina. Deixa eu te falar uma coisa. Por que as pessoas colocam a esperança numa vacina? Porque elas acreditam que tudo vai voltar ao normal. Não vai. Não vai. Acorde, igreja, põe a sua esperança no Senhor.
Põe a sua esperança no Senhor. Não adianta vir aqui falar bonito, não adianta dizer que nós vamos viver um avivamento. Hoje nós estávamos conversando lá em casa, não foi? Nós estávamos conversando lá em casa e alguns irmãos, e a gente pensava, começamos a falar de Evans, né? Evans Robert, do país de Gales, foi isso. Começamos a falar do avivamento de Gales. E eu disse assim, cara, vamos em Gales. Bora em Gales. Eu disse assim, vamos pegar assim, uns 10 caça-fantasma, assim, 10 homens que acreditam no avivamento, e vão passar 7 dias em Gales. Porque parece que Evans Robert, parece que tem um avivamento lá que não perdurou, que ele acabou antes do tempo, ele foi impedido. É o meu sentimento. E nós começamos a conversar lá em casa e, oi meu Deus, o negócio começa, eu não sei quanto a você, eu começo a falar de avivamento, eu fico doido. Amém? Por quê? Mas não falar de avivamento no meio de uma pandemia, irmão, o doente é a matéria-prima do milagre. A necessidade é a matéria-prima da prosperidade. Amém? É necessário que haja a corrupção para que a justiça de Deus seja estabelecida pelas pessoas corretas e boas. É necessário. Quem quer ir a Gales? Bora, vamos embora, Davi, vamos em Gales. Vamos lá para ir Gales, passar 7 dias. Vou pegar o dinheiro dos colchões e vou vender. Tô brincando. Mas eu conheço gente que pega. Não, então deixa quieto. Vamos para frente. E eu fiquei pirando lá em casa. Eu já fiz um planejamento para ir a Gales. Eu não sei quando, mas já está lá escrito. Senhor, eu quero ir a Gales. Eu quero ficar 7 dias em jejum e oração lá, e dizendo, eu quero isso. Eu quero aquilo que não perdurou. Eu quero aquilo que não continuou. Eu quero pegar isso. Eu quero levar isso para o Brasil. Eu quero, irmão. Eu sou doido. Eu quero. Eu não sei quando vai ser, mas já está escrito lá na minha agenda. Senhor, Gales, nós queremos ir lá orar onde Evans Robert orava. Nós já tivemos, eu tive lugares que Spurgeon pregava. Eu tive lugares que John Wesley, tivemos na casa de John Wesley lá em Londres. Tive lugares lá em Martha Vineyard, onde Spurgeon pregava. Tive no tabernáculo em Londres. Tive na rota do avivamento nos Estados Unidos. E em cada lugar que eu ia só tem monumento hoje. Eu digo, Deus, nós queremos isso. Esses homens foram incendiados por um evangelho simples, um evangelho pé descalço. Um evangelho sem ostentação, sem muito dinheiro, sem muita coisa, sem muita fama. Mas eles entravam em 4 ou 5 pessoas dentro de um quarto. Senhor, eles incendiavam uma nação. E nós queremos isso, Senhor. Nós buscamos isso, nós queremos isso. Irmãos, abra comigo 1 Timóteo. Você não tem planos assim de resgatar algumas coisas que ficou no caminho? Você não tem planos? Eu quero, irmãos, resgatar coisas que ficaram no caminho. Não para mim não, mas para a igreja. Eu acredito que a igreja, como disse o Davi aqui quando abriu, o pastor Davi quando abriu essa reunião, a igreja está sempre presente, ela é uma igreja de vanguarda. Em todas as gerações houve alguém que segurou a ponta da corda, que segurou a bandeira no mastro. Sempre teve gerações que buscaram ao Senhor, irmãos. A igreja nunca esteve. Tem gente que diz, a igreja está morta, a igreja está desviada, a noiva é do noivo, irmão. Ele ressuscita ela a qualquer momento. É um estralar de dedo, é só achar alguém que esteja disposto e disponível para isso. Ah, meu Deus, eu quero isso, Jesus. Dá isso para a gente, Senhor. Se não tiver o templo, amém. Se não tiver os colchões, amém. Se não tiver as coisas, amém. Mas nós queremos pegar essa tocha, Senhor, que foi apagada em algum lugar, e trazer ela para a nação brasileira. Nós queremos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor, dá para a gente esse lugar, Senhor. Queima a gente com o teu fogo, incendeia os nossos jovens. Oh, meu Deus, eu quero isso, Jesus. Eu quero isso. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ah, meu Deus, a igreja é a coluna, é o fundamento da verdade. Para onde ela apontar, ela vai se movimentar. Por isso a igreja não pode apontar para o lugar errado, irmãos. Ela precisa apontar para o lugar certo. A igreja tem que estar envolvida na educação de uma geração. Ela tem que estar envolvida no crescimento, na saúde de uma geração. Ela tem que estar envolvida na decisão, nas decisões de uma geração. Ela precisa estar envolvida. Ela precisa entrar sem se sujar, irmão. É possível ela tocar várias áreas. Ela pode tocar a cultura de uma geração. Irmãos, as ideologias que foram criadas no Brasil nos últimos anos, nos últimos 30, 40 anos, eles usaram a cultura como base, irmãos. Usaram as culturas como base, usaram as faculdades como base. Nós precisamos mudar isso. Como? Acreditando, investindo nas nossas culturas, investindo na forma que nós dançamos, na forma que nós tocamos os instrumentos, na forma que nós falamos do amor de Jesus, investindo na cura de gerações, investindo nas crianças, investindo na educação, nas famílias, irmãos. As ideologias se instalaram no mundo através das universidades, das escolas. Nós precisamos, sim, irmãos,
Oxalá que se levante as próximas escolas, como foi no começo da igreja. As escolas de ensino, como Harvard, a escola de Oxford, que foram criadas para preparar pregadores, para que as culturas conservadoras se mantivessem, onde a família, onde pedir bênção para o pai e para a mãe não era careta, onde respeitar os idosos era nobreza, onde respeitar as autoridades, sejam elas quem fossem, onde você ia para a sala de aula e quando a professora entrava todo mundo ficava de pé e rezava, onde finais de semana você hasteava a bandeira do Brasil na posição de sentido, mesmo não sabendo cantar o seu hino nacional com a letra tão difícil que é, mas você estava ali, havia desejo, onde Cristo, onde você passava, os católicos passavam na frente de uma igreja e faziam o sinal da cruz em reverência, onde os evangélicos iam na igreja, deixavam o chapéu na porta, e quando entrava o vô pegava pela mão e dizia: estamos entrando na casa do Senhor. Onde parece que as pessoas perderam a reverência. Hoje as pessoas dizem: não, eu sou católico, mas não sou praticante. Não, você não é nada, amigo. Eu sou evangélico, mas eu não estou indo na igreja. Você não é nada. As pessoas perderam a noção do caminho, porque saíram do santo dos santos, pegaram o fogo que lá tinha, trouxeram para fora, e acham que pode conduzir as verdades de Deus de acordo com as suas vidas humanistas. Não pode, irmãos. Nós precisamos de um avivamento, desesperadamente de um avivamento. Nós precisamos do fogo de Deus consumindo os nossos pecados, as nossas intenções malignas, as nossas lascívias e imoralidades da mente. Nós precisamos olhar para uma mulher e não ver um pedaço de carne, olhar para um homem e não ver um pedaço de carne. Nós precisamos respeitar as crianças, respeitar os mais velhos. É essa cultura conservadora que o mundo quer tirar. E essa cultura, irmãos, ela só se prevalece em avivamentos. Porque num avivamento Deus passa o seu prumo e Ele alinha todas as coisas. Ele alinha, o respeito volta para o cenário, a educação volta para o cenário. Nós precisamos desesperadamente de um avivamento. Nós precisamos orar a Deus, o caminho está perto. Olha, irmão, está tudo pronto, o véu já foi rasgado, o Senhor já gritou, está consumado. Ele está dizendo: Luiz, você pode entrar. Você pode pegar a sua Bíblia, você pode buscar a minha presença, você pode se separar para mim, você pode deixar o rio correr através de você. Você precisa saber que você é a coluna da verdade, o esteio, o fundamento. Você pode apontar o caminho, mas parece que a igreja não está preocupada em apontar o caminho, ela está mais preocupada em encher suas cadeiras. Eu não sei quanto a você, mas eu estou desesperado por um avivamento. E eu só sei que só existe uma maneira de um avivamento chegar: é se o grão de trigo cair na terra e morrer. E se ele morrer, ele vai dar muito fruto, Fernando. Deus não pode usar homens que estão vivos ainda. Deus não pode. A sua vida só vai tocar a dos outros quando ela não for mais sua. O seu evangelho só vai tocar a vida dos outros quando você estiver morto para você mesmo. Sua empresa só vai entender o que é prosperidade quando você fechar o caixa e entender que você pode manter pessoas nas nações, você pode manter obras sociais, você pode dar comida. Deus não mandou você orar para quem está com fome, Ele diz: dá a quem tem fome. Ele não disse ora por ele, Ele disse: dá comida para ele. Ele não mandou você orar para quem está com sede, Ele disse: quem está com sede você dá água, quem está com fome você dá a comida. Eu estou orando por um avivamento. Eu quero isso, irmãos, e eu sei que você quer também. Nós estamos que nem aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Nós estamos sufocados. Nós estamos sufocados com tanto consumismo, com tanta exibição. Nós estamos sufocados com tanto entretenimento. Estamos sufocados com um evangelho raso e fraco. Nós precisamos morrer, gente. Nós precisamos entrar no Senhor e buscar o Senhor como nunca, sem perder a nossa dignidade, sem perder o nosso amor pelo próximo, abraçando, beijando e amando o pecador, mas abominando o pecado. Nós precisamos entrar nesse lugar desesperado. Você precisa voltar a se desesperar quando ora. Você precisa estar tão apavorado quando você ora, porque se a sua oração não tem mais lágrimas, você já está desviado. Me perdoe, você precisa voltar a chorar por Jesus. Você precisa voltar a chorar. Você precisa dar destino para suas coisas. Você precisa dar destino para a sua vida. O véu já foi rasgado, você pode entrar. Peça para o Senhor, você tem que estar tão quebrantado. Peça para o Senhor: não nos livre do quebrantamento. Eu quero chorar por vidas. Eu não vou mais amaldiçoar aquele traficante da minha rua, eu vou chorar por ele. Porque só vem um avivamento se tiver compaixão. E só vem compaixão se tiver humildade. Alguém que se interesse por alguém. Irmãos, eu não sei pregar mensagens motivacionais.
Eu só sei pregar em cultos fúnebres, em pessoas que estão dispostas a morrer e dizer: eu quero, pastor. Eu quero, pastor. Eu quero entrar nesse lugar. É possível, irmãos, viver nesse lugar e continuar sendo feliz. É possível continuar. É possível continuar sendo feliz. É possível ser justo, ser puro, ser honesto e continuar sendo feliz. É possível não negociar os seus princípios e continuar sendo feliz. É possível. Deus pode entrar e fazer coisas sobrenaturais. Não, mas eu sou evangélico, eu vou na igreja. Cara, o fato de ser evangélico, de pegar um envelope para botar seu dinheiro, isso não serve para nada se você não entendeu quem você é. Você só está alimentando denominações e pastores gananciosos. Isso não serve para nada se você não sabe quem você é em Deus. Deus criou você para um propósito, para ser Deus através de você, para fluir através de quem você é. Cristo em vós é a esperança da glória. Mas como Cristo pode estar em vós se você ainda está em você? Nós precisamos desse coração, irmãos, desses dias. Eu quero um avivamento. Eu estou disposto a jejuar, eu estou disposto a orar, eu estou disposto a mergulhar mais profundo. Eu estou disposto a gastar tudo, a dar tudo. Eu estou disposto, eu não quero nada, eu quero só Jesus. Eu estou disposto a mergulhar profundo. Em 2006, ainda assim estava grávida do Samuel. Eu fiquei doente. Eu tive uma diverticulite. A mesma doença que matou Tancredo Neves. A mesma doença que deu em Fidel Castro. A mesma doença que o nosso presidente Jair Bolsonaro levou aquela facada e teve que fazer. É doença de presidente. Só dá em presidente. Eu peguei uma infecção no intestino. Eu estava na Argentina pregando por 9 dias. E por 9 dias eu tomei analgésico para vir embora. Porque eu queria terminar o meu compromisso. E naquele dia que eu cheguei, eu fui direto para o hospital. Eu fui direto para uma clínica. E de lá o médico olhou para mim e disse: pastor, vou ter que te operar agora. O seu intestino rompeu. E pelos exames, o intestino rompeu em 19 lugares. Em 20 centímetros de intestino. E eu fui levado para a clínica. Da clínica dele, eu fui direto para o hospital. A Iraci grávida, estava eu e Iraci lá, sem dinheiro, cheio de promessas. Sem dinheiro para fazer a cirurgia. O médico falou: você tem dinheiro para fazer a cirurgia? Eu preciso te operar agora. Eu disse: não tem, doutor. Ele disse: mas ninguém precisa saber. Eu vou te operar, depois você acerta aí. Eu digo: legal. E ele chamou, minha esposa chamou lá e disse: olha, muito grave. Mais 6 horas eu tinha morrido com uma infecção generalizada. Eu fiquei 3 dias internado no hospital, entubado. Quando eu acordei, na madrugada, entrou um demônio naquele quarto. Eu vi. Entrou um demônio naquele quarto, abriu um pacote de cocaína assim, pegou a mão, encheu a mão e começou a esfregar na minha cara. E eu comecei a chorar. Saiu as mangueiras que estavam no meu braço, o tubo, as enfermeiras entraram correndo. Eu sujei toda a minha roupa de fezes, de urina, e eu estava ali sendo lavado por aqueles enfermeiros me pendurado e eu lavado, e eu comecei a chorar e dizer: Deus, por que eu estou aqui? Eu não fiz nada de errado, eu sou um pregador. Eu sou um pregador de milagres. O que o Senhor está fazendo comigo? Eu comecei a chorar. Aquele dia eu entendi que eu precisava morrer mais. Aquele dia eu entendi que se Deus não tivesse me parado, talvez hoje eu estava desviado. Aquele dia eu entendi que dinheiro não pode salvar ninguém, que fama não pode salvar ninguém, que reconhecimento não pode salvar ninguém. E o Senhor te disse assim: se eu não te curar agora, você vai se perder no caminho. E eu fui para casa, a Iraci grávida do Samuel. Logo em seguida ela fez uma cesárea para ganhar o Samuel. Ficamos nós 2 em casa, operados. E eu fiquei 1 mês deitado sem me mexer. E eu entendi, irmãos, que foi o melhor seminário da minha vida. Não foi com a Bíblia na mão. Não foi sentado numa igreja. Foi sendo tocado pelos céus. Começou um avivamento na minha vida. Eu já sempre fui muito maluco por Jesus, sempre muito doido por Jesus, mas aqueles dias começou um avivamento na minha vida. Um avivamento de perseverança, e eu não desisto de nada. Porque eu estive no vale da sombra da morte. Eu vi o que um homem pode viver. Eu fui exposto, e aquelas mulheres começaram a me lavar. E eu chorando, e tinha um crente lá, e ele dizia: calma, pastor, vai dar tudo certo. Eu comecei a gritar, e comecei: eu digo: diabo, você vai ver quando eu sair daqui. Você vai ver quando eu sair daqui. Eu vou pregar o evangelho todo dia. Eu vou aonde Deus me enviar. Você vai ver, diabo. E de lá para cá, irmãos, a nossa vida começou uma vida de renúncias. Sempre foi, mas dali parece que a coisa ficou mais aguçada. Eu estou convidando você para entrar em lugares mais profundos, irmãos. Em lugares mais profundos no Senhor. Se Deus tiver que te parar, Ele vai parar você. Não é por muito falar, irmãos, é por entender o que Deus quer. Deus vai mostrar para você que você não pode sem Ele. O caminho está aberto, você decide se entra ou não. De lá para cá nós temos vivido, eu e Iraci, essa casa, nós os pastores,
O Lapa estava comigo lá e a Iraci também. Eu tirei a minha aliança, o relógio, chamei o Lapa orou comigo. Eu disse: ó, Lapa, se eu morrer, nós choramos. Eu disse: se eu morrer, cuide da minha casa, cuide da minha família. Nós choramos, nos abraçamos. E eu disse assim: olha, Lapa, a unção que Deus nos deu para começar esse ministério, eu transfiro ela toda para você, ela é sua. Quando eu acordei, eu disse: cadê o Lapa? Me dá de volta a unção aqui. Não foi, Lapa? Não foi assim? Foi assim, irmão. Eu dei, eu acordei, eu disse: cadê o Lapa? Devolve aqui a minha unção. E aí no banheiro, o Lapa dando um banho em mim. Sentado no chão do banheiro, ele dando um banho em mim. Ele disse: Luiz, eu nunca fui um cara de púlpito, eu nunca entendi qual era o meu chamado. Mas Deus falou para mim, enquanto você estava sendo operado, que o meu chamado é te servir, é cuidar do teu coração, cuidar de você. Eu vou estar sempre aqui, mesmo não concordando com algumas coisas. É por isso que na nossa amizade, ela nasceu no banheiro, irmão. A nossa amizade, irmãos, ela não é inegociável. Como é bom você conhecer o seu lugar. E nós, de lá para cá, nós temos vivido, não só nós, mas toda essa casa tem vivido situações muito difíceis para estar nesse lugar. Você vê na internet, você diz: que palavra, que unção. Você não sabe quanto custa isso. Você não sabe quantas renúncias, quantos meus filhos pagaram para estar aqui. Que eles tiveram que renunciar. Minhas filhas, meus filhos, nosso lar. Você não sabe como a gente vive, dizendo não todos os dias, tocando só naquilo que é permitido, procurando viver um evangelho sadio até que ele venha. Isso não tem preço, mas o valor é incalculável. Eu tenho legalidade para vir aqui na sua frente e falar o que eu estou falando. Eu não sou um produto virtual, irmãos. Eu não sou um produto da internet. Essa casa, ela ficou conhecida por causa do seu coração, e eu espero que isso se mantenha até a volta de Jesus. Ela ficou conhecida por causa da sua generosidade, por causa da sua bagunça, que tem tudo para dar errado, mas dá certo. Que eu mesmo, às vezes eu olho, chego aqui segunda-feira, entro na minha sala, põe a mão na cabeça e digo: Deus, falta isso, falta aquilo e outro. E não tem explicação. Chega na hora, dá certo. Então eu tenho legalidade para vir aqui dizer para você: mergulhe um pouco mais, gaste um pouco mais de tempo com o Senhor. Deixa o Senhor tocar você. Se permita ser tocado. Se permita, faça essa oração hoje: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Prepara o meu coração, Senhor. E quando eu falo, eu estou falando pelos pastores dessa casa, pelos obreiros dessa casa, pelos irmãos que estão lá no estacionamento, cuidando do seu carro. Aqueles irmãos, pelos irmãos que estão lá em cima, transmitindo o culto pela internet. Pelos irmãos que estão lá atrás, cuidando das portas, que não ganham nada para estar aqui, mas acreditam nisso. Eu quero louvar o Senhor, e que a gente continue nesse lugar de lealdade com o Senhor, esse lugar de entendimento com o Senhor. É possível, irmãos, viver um avivamento. O véu foi rasgado. Entre pelo novo e vivo caminho. É possível, irmãos. Toque alguém que está do seu lado e diga: é possível. Diga para ele assim: que a árvore, mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela brota de novo. Ela brota de novo, irmãos.